Últimas notícias do São Paulo. Descobrimos uma nova informação sobre o percentual de Alves é menor do que, inclusive, a gente noticiou durante a semana, então vai ser uma errata. Falar também sobre a possibilidade de André Silva pode realmente ser vendido. Galopo próximo da meta de vendas. Igor Vinícius, tchau, tchau, não será mais jogador do São Paulo. Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal pra gente falar sobre São Paulo Futebol Clube. É um prazer para quem não me conhece, eu sou o Alexander Vieira, jornalista, e agora eu vou te deixar super bem informado sobre as últimas do São Paulo. Eu te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like, que é super importante para o crescimento do nosso canal. Bora falar sobre São Paulo Futebol Clube. Igor Vinícius não é mais jogador do São Paulo. Informação dada lá pelo meu parceiro Valentim Furlan, inclusive que a gente já tinha comentado sobre o acerto aqui no canal, 100% acertado de Igor Vinícius com o Santos, mas a chegada do Crespo poderia modificar ali a situação, até porque o Crespo gostaria de contar com o atleta, mas o acordo que São Paulo e Santos tinha sobre o Igor Vinícius se manteve, mesmo com a contratação do Hernan Crespo. Há um entendimento também agora do Igor Vinícius de que ele precisa ir para um outro clube onde ele será mais valorizado, onde ele poderá ter uma sequência, onde ele poderá ter um cenário diferente do que ele teve nos últimos anos do São Paulo. Então o Igor Vinícius preferiu ali um fato novo, algo diferente, e não a permanência no São Paulo. Então o São Paulo vai rescindir esse contrato com o Igor Vinícius, tá? Já está tudo basicamente acertado, resta somente realmente a assinatura oficial. Ele rescinde esse contrato e fica livre para assinar com o Santos. O contrato com o Santos será até o fim de 2028, então ele vai assinar por 2 anos e meio ali com a equipe santista, e o São Paulo vai manter 20% dos direitos do jogador visando uma venda futura. Antes, o São Paulo tinha 50% dos direitos do Igor Vinícius, então abre mão de 30% dos direitos, fica com 20%, e aí conta com a valorização do jogador atuando na Vila Belmiro para, quem sabe, acabar faturando uma quantia importante nos próximos anos. O Igor Vinícius já vinha num fim de ciclo, e até mesmo com esse pedido e essa vontade até do Crespo de contar com o Igor Vinícius, a diretoria demonstrou ao treinador de que tem outras opções ali dentro do grupo, tem o próprio Cédric Soares, a subida do Mike, e aí foi muito importante nesse movimento de conversa de Crespo com o departamento de futebol para entender essa questão do Igor Vinícius, foi justamente, a gente está abrindo mão do Igor Vinícius para abrir espaço na folha salarial, para a gente conseguir outros reforços, e alinhado com isso, além do Cédric, que já é o titular, a gente tem aqui o Mike, que está subindo, que é um jogador que a gente vai ocupar esse espaço do Igor Vinícius. Além disso, Crespão, tem um cara aqui que você deve gostar bastante, que também é o Ângelo. Ele tem 16 anos, vai fazer 17, ele só vai embora quando ele fizer 18 anos. É um lateral assim muito ofensivo, até chega a fazer até a ponta na seleção brasileira sub-17 e também no São Paulo sub-17 ele faz até a ponta. Então é um cara que você pode olhar com um olhar diferente. Então a gente está liberando esse jogador que é o Igor Vinícius, mas tem esses dois caras aqui que serão muito importantes. Então esse poder de, eu não diria persuasão, porque também não foi um convencimento, mas esse diálogo entre o departamento de futebol e Hernan Crespo foi crucial para essa liberação do Igor Vinícius e mostra também uma sinergia entre as duas partes para realmente alinhar ali os interesses, tudo para que o São Paulo mantenha essa política deste ano, redução de gastos, redução de custos, aproveitamento de base e redução da folha salarial. Sai alguns jogadores que não estão nos planos para entrar jogadores das categorias de base, alinhado também com a ideia do Hernan Crespo de conseguir, mesmo com esse cenário, ser campeão com a camisa do São Paulo, sob o comando do São Paulo. Então, Igor Vinícius não jogará mais com a camisa do tricolor paulista. Para a gente continuar, existe alguma possibilidade do André Silva realmente ser negociado? Existe alguma sondagem, alguma coisa nesse sentido? Bora trazer detalhes do que a gente conseguiu apurar, tá? Até foi uma informação que o blog do São Paulo trouxe lá sobre essa possibilidade, e aí a gente levou esse tema para conversar tanto com o lado do André Silva quanto do lado do São Paulo, para entender de fato o que está acontecendo. Vamos lá, vamos trazer primeiro o lado do atleta. O André Silva não
pense em uma saída neste momento. Ele já recusou sondagens anteriores. A Udinese foi uma equipe que veio com uma veemência um pouco mais forte para saber mais detalhes da situação do atleta. Teve também equipes da Alemanha. O Eintracht Frankfurt foi uma equipe que entrou em contato também para saber mais detalhes da sua situação, e teve outras equipes também. E o André Silva, desde o primeiro momento, ele quis ficar no São Paulo por alguns motivos. O primeiro é de que há um entendimento da sua família, ele que foi pai recentemente, pai esse ano, se eu não me engano, ou no outro cenário foi no final do ano passado. Então há entendimento de que o André Silva ele quer estabelecer as suas raízes no Brasil por conta de questões familiares, e aí é um lado muito pessoal do atleta, então por conta disso ele não pretende sair. Ele não pretendia sair nem quando ele era a reserva do Caleri, quiçá agora que ele está sendo titular, era titular pelo menos com o Zubeldia, e vai tentar buscar isso com o Crespo. Então esse é o lado do atleta que neste momento não estaria disposto a uma saída e está com seu cenário confortável dentro do São Paulo. Do outro lado, tem dois pontos. O primeiro ponto é que o São Paulo ele não vai segurar ninguém. A verdade é essa, se chegar uma proposta minimamente positiva, e às vezes, em alguns casos, até nem tão positiva assim, mas só o fato de chegar a proposta, o São Paulo vai liberar, porque o São Paulo precisa fazer grana, o São Paulo precisa sair dessa situação financeira. Então, minimamente uma proposta vantajosa, até para Arboleda, até para Rafael, se chegar uma proposta que o São Paulo acha que é justa, ele vai acabar vendendo. Então, realmente, se chegar a proposta, o São Paulo vai avaliar. Só que aí, com as pessoas que a gente conversou do departamento de futebol, é o seguinte, ó, o André faz parte dos planos, o Dineno chegou para ser opção ao Caleri. Aí eu vou usar exatamente essa aspa que eu acho que é importante trazer. Porque aí eu perguntei, mas aí se acontecer o André Silva e tal, a resposta foi, abre aspas, nesse cenário hipotético, buscaríamos um outro nome, 9, fecha aspas. Então, a chegada do Dineno não facilitaria a saída do André Silva, muito pelo contrário. A chegada do Dineno foi para repor o Caleri, e aí, em caso de saída, se chegar uma proposta, sei lá, uma Udinese chega e fala, ó, São Paulo, 5 milhões de euros, vocês topam? O São Paulo, top, vamos vender o André Silva. Aí o São Paulo buscaria um outro nome no mercado, porque há um entendimento de que o time precisa de 3 nomes. Do Rian, um pouco mais promissor, do André, que está sendo titular, e o Dineno, que tem uma característica diferente. Então os três, eles são complementos dentro do plantel hoje, na visão da diretoria. Pode acabar mudando com o Crespo? Pode, porque é um novo trabalho que vai vindo. Mas a filosofia da diretoria de futebol, do departamento de futebol, que também corroborava com o Zubeldia, é de que há a necessidade desses 3 centroavantes. O Rian para ser o futuro, para ser lapidado. O Dineno porque tem características de um 9 parecido com o Caleri, e o André Silva porque vem sendo o titular. Então é isso que a gente conseguiu apurar, tanto do lado do André Silva, tanto do lado do São Paulo, em relação a essa possibilidade de saída. Beleza? Antes da gente continuar, seja membro deste canal para você ter conteúdo exclusivo. A gente trouxe bastidores do André Silva, a gente trouxe o bastidor do Alves, que a gente vai trazer agora há pouco, exclusivo lá para os membros do canal. E era o quê? Era 11 horas da noite. Falei, ó, gente, acabei de apurar um negocinho aqui, acabei de saber aqui a confirmação, e foi isso. Mandei lá exclusivo para os membros têm informações privilegiadas, tem o nosso grupo do WhatsApp, que não é só para informação lá, a gente também bate um papo, é um grupo aberto, você pode resenhar, pode levar a sua opinião lá, a gente conversa bastante, tem vídeos exclusivos para os membros, tem lives exclusivas, tem Liga no Cartola, servidor no Discord, tem muito conteúdo. Você se torna membro do canal e eu te devolvo conteúdo exclusivo de qualidade, então se torne membro aqui deste canal para você se tornar um membro da nossa comunidade, que tem crescido bastante, inclusive, nas últimas semanas. Para a gente continuar trazendo mais informações, Galopo pode ser realmente negociado com o River Plate. No contrato do Galopo, e aí o do Enzo Dias também tem a mesma coisa, que é uma cláusula de obrigação de compra. Se o Galopo jogar uma média de 45 minutos e 50% dos jogos do River Plate, o River vai ter que obrigatoriamente comprar o Galopo por 19 milhões de reais. Essa meta, ele foi titular agora na partida contra o Monterrey, na Copa do Mundo de Clubes, e aí com essa entrada no time titular, ele basicamente já bate a meta. Porém, é uma meta que ela é uma média, então não dá para cravar agora que essa meta foi batida. A gente pode trazer números que realmente hoje ela seria batida, mas se
for se manter até o término da temporada. E aí ele pode acabar perdendo espaço, a gente espera que não, porque seria uma venda importante para o São Paulo. Mas pode ter contusão, pode ter alguma coisa, se você viu aí, já bate na madeira, nada de contusão aí no Galo. Mas se ele continuar realmente sendo importante, aí ele pode realmente ser comprado. E aí eu até levei essa situação para o staff do Galopo. E aí a gente conseguiu a confirmação de que há um interesse, há uma sinalização do River Plate de manter o Galopo independentemente da meta. Porque o Gadiardo, Marcelo Gadiardo, ele é muito fã do Galopo. Ele assim, ele gosta muito. E o River Plate quer novamente um projeto de longo prazo, assim como foi na primeira passagem do Gadiardo. Não há um pensamento de um futuro, um 2026, 27, 28, sem o Marcelo Gadiardo. E até a experiência que o Gadiardo teve fora do River Plate também não foi das mais bacanas. Então, o staff do Galopo acredita que, em um cenário hipotético, mesmo onde ele não bata a meta, o River Plate vai realmente realizar essa compra porque há um entendimento de que é um jogador que o Gadiardo gosta muito, que a ideia é potencializar, que ele está se readaptando ao futebol brasileiro e que pode, ao futebol argentino, e pode ser muito importante também para o River Plate. Ele tem treinado bem, é um cara comprometido, tem sido aprovado lá pelo pessoal do River Plate, a torcida ainda tem aquela questão de altos e baixos, ainda não é uma unanimidade dentro do torcedor do River Plate, mas é um cara que pode agregar. Então, existem fortes possibilidades do Galopo realmente ser comprado pelo River Plate e acabar ficando de uma maneira definitiva lá na Argentina e ajudando o São Paulo ali nos cofres, que tem sido muito importante cada vez mais. Qualquer grana, meu irmão, é importante para o São Paulo hoje e o Galopo pode ajudar bastante nesse quesito. Para a gente fechar, a informação exclusiva. São Paulo só tem 85% dos direitos do Matheus Alves. A gente até tinha informado aqui no canal, no nosso perfil, de que eram 90% dos direitos que o São Paulo tinha sobre o Alves, mas na noite deste sábado a gente conseguiu, tanto por parte do atleta, e a gente conseguiu também a confirmação por parte do São Paulo Futebol Clube, que na renovação contratual que teve recentemente, o São Paulo acabou cedendo 5% dos direitos do atleta. Então hoje o São Paulo tem 85% dos direitos do Alves e não 90%, como a gente mesmo tinha publicado aqui no nosso canal. Então, essa errata aqui que é importante, que a gente foi vasculhar, a gente conseguiu essa informação e aí a gente está trazendo aqui para vocês. Então, a proposta do Krasnodar é o Lucas Ferreira, confundi as coisas, do CSKA pelo Matheus Alves é de 6 milhões de euros por 100% do Alves, mas esse percentual é dividido. Então o São Paulo teria 85% dos direitos desses 6 milhões de euros, correto? Então o São Paulo não teria essa totalidade, porque o restante do percentual vai para o jogador, para o seu staff e tudo mais. Então o São Paulo teria esse percentual em relação ao Matheus Alves e, repito, negociação basicamente sacramentada. Hoje a gente já pode cravar que o Alves já é praticamente reforço do CSKA, restam somente questões burocráticas, muito difícil, inclusive, dessas questões burocráticas acabarem melando o negócio, a tendência de realmente tudo acabar acontecendo, o desfecho de Matheus Alves, infelizmente, acabar se despedindo do São Paulo. É um jogador promissor, um jogador que tem um futuro brilhante pela frente, tenho certeza que lá no CSKA vai arrebentar e logo logo a gente vai estar vendo o nome do Matheus Alves brilhando no grande cenário do futebol europeu, mas infelizmente o São Paulo precisa de grana, o São Paulo entende que é importante essa venda e aí o Matheus Alves acaba sendo negociado com o CSKA por essas cifras. O que você acha dessa venda? O que você acha desse percentual? Deixe aqui nos comentários. Quero agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando por aqui. Beleza? Um abraço para todo mundo, bom domingão para vocês. Lembrando, a gente vai ter vídeo hoje para os membros e vamos ter 5 horas da tarde. Voltaremos aqui para trazer ainda mais conteúdo para vocês. Beleza? Um abraço para todo mundo, bom domingo, até a próxima. Tchau!